Fala pessoal, beleza? Professor Ali aqui na área. Vamos para mais uma aula, nossa quarta e última aula. Assistam que vale a pena. É o conteúdo mais importante. É aquilo que mais cai em prova. É óbvio, você vai se aprofundar. Então, veja, se você está mais avançado, isso aqui é um resumão. Se você está começando agora, isso aqui é o ideal, porque a gente está pegando bem no começo também, tá? A gente tá pegando só os pontos mais importantes. Vamos lá então, vai ser rapidinho essa videoaula. Ó. A gente vai falar agora do Poder Executivo. Já vai deixando o like e se inscrever no nosso canal. Poder Executivo, como todos já sabem, que eu passei correndo aqui, né? Poder executivo é o poder executivo municipal exercido pelo prefeito. Então, o prefeito que exerce o poder executivo, auxiliados por quem? Pelos secretários municipais ou diretores com atribuições equivalentes ou assemelhadas, né? Ou seja, auxiliados pelos secretários municipais. É claro, se não tem secretário municipal, que às vezes pode não ter mesmo, vai ter um diretor. E aí que vai auxiliar o prefeito. Beleza, vamos continuar. Ó, o prefeito e o vice vão tomar posse no dia 1º de janeiro do ano subsequente à eleição. Ano de eleição, no próximo ano, ele toma posse se ele for eleito, óbvio. Na sessão da Câmara Municipal, óbvio, ele toma posse onde? Na Câmara, tá, gente? Ele vai na Câmara tomar posse do prefeito. Prestando um compromisso de, às vezes, preste atenção, eu já vi caindo. É o que mais cai? Longe do que. Não é o que mais cai, mas eu já vi caindo. Qual é o compromisso do prefeito? Mas isso é muito covardia, Lê. Concordo, mas já fica indo, tá bom? Ó, manter, defender, cumprir a lei orgânica, observar as leis da União, do Estado do município, promover o bem geral do município, exercer sobre a responsabilidade da democracia, da legitimidade, da legalidade. Top? Top, né? Agora, pessoal, o parágrafo único é o despencado que cai muito em prova. Se decorrido 10 dias da data fixada para a posse, que é no dia 1º de janeiro, o prefeito e o vice não tiver assumido o cargo, este será declarado vago, salvo motivo de força maior. Ou seja, se o prefeito ou o vice não tomarem posse no dia 1º de janeiro, eles têm 10 dias para tomarem posse, tá? Senão, o cargo vai ser declarado vago. É óbvio, salvo motivo de força maior. Mas o professor, né, o prefeito está doente, ele está no hospital, rapaz, ele tem atestado, tem tudo. É claro, se é motivo de força maior, obviamente, ele não vai perder o cargo dele. Bom? Show? Grave, que são 10 dias. Isso aqui também é bem interessante, ó. O impedimento do prefeito e do vice, ou seja, não tem prefeito e nem vice. Ou vacância dos respectivos cargos, ou seja, não tem, está repetindo praticamente, né? Só que se ocorre em outras coisas, em outras situações. Mas é a mesma coisa, não tem prefeito nem vice. Serão sucessivamente chamados ao exercício do cargo o presidente da Câmara. Como assim, professor Ale? Já vou falar, gente, os demais. É assim, ó. Não tem prefeito, vai o vice. Não tem vice, quer dizer, não tem prefeito nenhum vice. Quem vai assumir a prefeitura é quem? Ele, o presidente da Câmara, beleza? Não é República não, galera. Da Câmara. Show de bola, show de bola. Então, o presidente da Câmara vai assumir a prefeitura. Se o presidente, né, não pode, vai ser o juiz de direito da comarca. Ou seja, juiz de direito daquele município ali. Tá? Geralmente, pessoal, a comarca, às vezes, ela abarca mais de um município, tá? A comarca é uma região ali, sobre aquele juiz ali vai julgar as coisinhas ali, tá bom? Grosso modo, estou falando de maneira simples. Show. Mas é que essa comarca ela pode abranger mais de um município também, tá bom? Só para saber. Então, prefeito, não pode prefeito, vai o vice, não pode o vice também, vai o presidente da Câmara, não pode o presidente da Câmara, vai o juiz de direito da comarca. Olha só que interessante. Beleza, assumiu lá o presidente da Câmara ou o juiz, tá, beleza. Mas olha só, se vagar o cargo de prefeito e o vice, vai ser feita eleição em 90 dias depois da abertura da última vaga. Então, ó, o prefeito não pode, entra o vice. O vice também não pode. Assume o presidente da Câmara e em 90 dias vai ter uma nova eleição. E aí, beleza, show. Show. Ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do mandato, ou seja, o mandato são 4 anos, né? E aí, aqui teve prefeito, teve vice, ou teve só o prefeito, e aí o vice continuou, enfim. Quando completou aqui o terceiro ano, aí já não tem nem mais prefeito nem vice. Show. Nos últimos 2 anos, sim. A eleição de ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga pela Câmara Municipal, na forma da lei. Então, nos 2 últimos anos, há uma pressa para ter uma nova eleição. Em qualquer caso, eleitos deverão completar o período dos seus antecessores. Então, aqueles que serão eleitos para prefeito
e vice, eles vão só cumprir o restante, tá? É claro que eles podem vir depois a candidato a vereador, a prefeito, né? Óbvio. Mas eles só vão cumprir, não vão cumprir mais 4 anos, vão cumprir o mandato que dos seus antecedentes, que era para cumprir. Bom, isso aqui despenha que prova, e você já sabe isso aqui, porque eu já falei para você que cada Câmara dá licença ao prefeito quando ele se ausentar do município por mais de 15 dias. Agora, olha só que doideira. O prefeito e o vice, quando no exercício do cargo, quando trabalhando, né, não poderão, sem licença da Câmara, se ausentar do município por período superior a 15 dias, sob pena de perda de cargo. Aqui é a mesma coisa, só que está contando do outro lado, né? Sendo que o prefeito e o vice ele tem que pedir essa licença se a ausência for por mais de 15 dias. Pessoal, olha só. Pode ser até para o município vizinho, tá, galera? Se ausentar do município por mais de 15 dias, tem que ter licença da Câmara. Tá bom? Prefeito e o vice. Agora a gente vai pegar aqui algumas atribuições do prefeito. A gente não vai pegar todas, vai pegar só aquelas principais, mas é muito bom você passar o olho no artigo 70. Compete ao prefeito. O que compete ao prefeito? Geralmente coisa administrativa, tá? Eu trouxe aquilo que mais cai. E aquilo que é estranho. Por exemplo, no inciso 1, ele é estranho, ó. Iniciar, primeiro, né? Inciso primeiro, ele é estranho, ó. Iniciar o processo legislativo na forma e caso previsto na lei orgânica. Olha só ali, mas o prefeito vai iniciar o processo legislativo, tá esquisito. Tá escrito não, gente. Quando o prefeito ele manda uma emenda para a Câmara, uma emenda à lei orgânica, que ele pode mandar uma emenda, ele não está iniciando o processo legislativo? Ele está iniciando um processo que vai ocorrer na Câmara? Está. Então, ele pode iniciar o processo. Quando ele manda uma lei para a Câmara para votar, então, para a Câmara votar, tudo isso ele vai iniciar o processo legislativo. O prefeito quer criar um cargo novo, manda para a Câmara uma lei para criar esse cargo. Quer aumentar o vencimento né, dos servidores, manda uma lei para aumentar. Ó, sancionar, promulgar e fazer publicar, isso aqui resumindo, é a mesma coisa, né? Sancionar é o quê, gente? Sancionar é concordar, vamos dizer assim, né? Promulgar é fazer valer, e fazer publicar é publicar, tornar público. As leis aprovadas pela Câmara, tá? Então, a lei vai ser aprovada pela Câmara, ele vai sancionar, promulgar e fazer publicar. Sancionar é dar ok, gente, é sanção, tá? Desculpa, sancionar é dar ok, é sanção. Então, ele vai dar ok, se ele concorda ou não. Ele vai promulgar é fazer valer, né? Tá valendo, e publicar. Geralmente ocorre com a publicação. A publicação já engloba isso tudo, praticamente. Quer dizer que ele sancionou, que ele tá ok e que tá começando a valer. Show. Bom, você perceba que são as leis, tá? Não é emenda à lei orgânica. Como eu disse a vocês, quem promulga a emenda à lei orgânica é a mesa diretora, não é a mesa da Câmara, não é o prefeito. E expor os regulamentos para sua fiel execução, os decretos executivos, né, que ele pode escrever para executar melhor uma lei, né? Representar o município em juízo ou fora dele. Quem representa o município, seja em juízo, seja fora dele, é o prefeito. É claro que em juízo vão ser os procuradores, né? Mas você em nome do prefeito, né? Enfim, mas você vai para o quê? Quem representa o município em juízo fora dele é o prefeito. Show. Quem representa a Câmara, pessoal, é o presidente da Câmara. Expedir decretos, aqui são os decretos executivos, portarias, né? São leis em sentido amplo, tá? No sentido mais amplo, né? São leis e o prefeito pode fazer sozinho, ou outros atos administrativos, né? Nomear alguém, por exemplo, do cargo de confiança, né? Solicitar obrigatoriamente autorização à Câmara para ausentar-se ao município por um período superior a 15 dias. De novo, está repetindo essa bodega. Exatamente, está repetindo. Tá bom? Então, quando ele se ausentar do município por período de 15 dias, ele vai ter que, obrigatoriamente, pedir uma autorização da Câmara, que é a licença, né? Aqui falou autorização, não tem problema. Pessoal, outro assunto que te explica em prova, vou até dar um espaço aqui, que ficou muito coladinho. Olha só, presta atenção. São crimes de responsabilidade do prefeito. Aqui eu não quero saber quais são os crimes, tá? Mas, quer dizer, quais são eles especificamente. Mas olha só isso aqui, crimes. Toda vez que você vê a palavra crimes, quem julga crime, jovem, é a justiça. Os vereadores, eles não podem julgar um crime. Show. Ah, é crime de responsabilidade. Não há problema. É crime. Show. Então, crimes de responsabilidade do prefeito são aqueles previstos no Decreto-Lei 0167 e na Constituição Federal. Show. Então, o Decreto-Lei é lá lá de crimes lá, federal. Show.
Mas olha só que importante: o prefeito será julgado pela prática de crime. Quem julga crime é a justiça de responsabilidade perante o Tribunal de Justiça do Estado, de acordo com a Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, quem vai julgar o prefeito vai ser o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, né? A gente já sabe disso. Ou seja, o Tribunal de Justiça, é o que está escrito na lei orgânica, tá bom? A gente sabe que é o TJRJ, tá bom? Então, fica, isso aqui é como se fosse um foro privilegiado, né? Ele não seria, enfim, não quero me aprofundar nisso não, para a gente não entrar no outro assunto aqui. Mas que saiba que é o Tribunal de Justiça que vai julgar o crime do prefeito. Mas olha que situação interessante. Artigo 75. São infrações políticas administrativas do prefeito. Aquela prevista no Decreto-Lei 201 de 67. Show. Então você vai ter que ler esse decreto para saber, né? Algumas leis orgânicas trazem. Sei lá, de repente o prefeito fixar residência fora do município. Ele não pode fazer isso, tá? E ele poderia perder o cargo também, ser julgado pela Câmara. Como assim, professor Lê? O prefeito, até os vereadores também, né? Eles são obrigados a morar no município, tá, gente? Eles podem ter casa fora? Pode ter casa onde ele quiser, mas são obrigados a morar no município, tá bom? Eles não podem fixar uma residência fora do município. Parágrafo único. Olha o que diz o parágrafo único. O prefeito será julgado e processado, pessoal julgado, pela prática de infrações. Infrações não é crime. Porque se fosse crime é justiça, é Tribunal de Justiça. Infrações de política administrativa pela Câmara. Você entendeu? Então, olha, isso é uma baita pegadinha e pega muita gente de cama, né? Pega muita gente de cama, pega muita gente. E olha só, é muito óbvio, galera. Quem julga crime é a justiça. A Câmara não julga crime. A Câmara julga infrações de política administrativa. Bom, outra coisa também que aparece muito em prova, já está acabando, galera, é o auxiliares direto do prefeito. Quem são os auxiliares do prefeito? Muita gente pensa que é o vice-prefeito. Não, gente, vice-prefeito não é auxiliar do prefeito, não. Olha só, atenção. Os secretários municipais ou diretores equivalentes, de repente não tem um secretário, mas tem um diretor que equivale ao secretário, e os diretores de órgãos de administração pública direta e indireta, né? Os diretores de órgão, pessoal. Administração pública direta, ou seja, do próprio Sapucaia, dos órgãos, ou da indireta. Indireta é o quê? Uma autarquia, uma sociedade de economia mista, ou seja, uma entidade que o município cria. A gente vai falar sobre isso já. Os cargos mencionados neste artigo são de livre nomeação e exoneração do prefeito. O prefeito bota quem ele quiser e tira quem ele quiser, a hora que ele quiser. Os auxiliares dele são secretários, diretores. Agora a gente vai falar sobre isso, o que é administração direta e indireta. Olha só. Pessoal, a administração pública. A gente pode separar a administração pública em direta e indireta. Ambas são administração pública. O que é administração pública? É uma administração que vai administrar a coisa pública, né? Quando a administração pública é direta, ela é feita, galera, pela prefeitura. A prefeitura faz diretamente, tá? Vou botar aqui pelos órgãos, né? Pelos órgãos da prefeitura. Beleza? Eu botei escrito bem errado, abri órgão. Beleza. Então, a administração direta é quando a prefeitura, por exemplo, faz diretamente. Então, a administração é direta? O município está fazendo? Então é direta. Então, o município é o município. Por quê? Porque é o município que faz diretamente. Por exemplo, vamos lá, serviço na rua, né? Serviço de. Eita, esqueci, gente. Serviço urbano, né? Serviço urbano. Tem um órgão lá, tem né, um órgão, tem uma secretaria para fazer isso. Show. Então, a prefeitura faz direto. Mas também tem a administração indireta, que é criada pelo município para fazer para ela. Eu entendi. Às vezes o município ele não quer fazer o serviço direto, gente. Diretamente. Ele cria uma empresa pública, cria uma sociedade de economia mista, cria uma autarquia, uma fundação para fazer para ela. Por exemplo, em Petrópolis, teve 2 concursos para 2 empresas do município. Tá? Não quero entrar me aprofundar que tipos são, mas eu vou te falar mais ou menos o que é. Então, o município ele não quis fazer CPTrans, por exemplo. O município não quer ter um órgão de trânsito. Ela foi, criou uma empresa para fazer para ela.
tá? Uma empresa do município. E para entrar nessa empresa tem que ser concurso, tá bom? Beleza. Vamos então ver aqui o que diz a lei. Ó. Olha só que bacana. Ó. A administração municipal é constituída de órgãos, aqui no caso, dentro da prefeitura, ó, integrados na estrutura administrativa do Poder Executivo, ou seja, na própria prefeitura. Esses órgãos aqui faz parte da administração direta. Mas também tem, ó, a administração municipal, e também de entidades dotadas de personalidade jurídica própria, ou seja, a administração indireta. Mas por que está tudo esse nome aí, Alexandre? Vou falar já. Entidade dotada de personalidade jurídica própria. Quer dizer, pessoal, que essa entidade que o município criou, a CPTrans lá em Petrópolis, que está no trânsito lá de Petrópolis, ou a Condep também lá de Petrópolis, essa entidade, pessoal, elas têm personalidade jurídica, elas têm tipo um CNPJ, ela tem CNPJ, ela tem um cadastro, ela tem, ela pode responder pelos seus atos sozinha, tá? Ela pode ser ré ou autora no processo, ela pode processar, você pode processar ela, tá? É um exemplo, o exemplo é o Detran do Rio de Janeiro, né? Eu não estou falando que todos os Detrans são assim, mas o Detran do Rio de Janeiro é assim sim, ou seja, é assim sim, né? Ou seja, é uma autarquia. O município, o Estado do Rio de Janeiro, agora estou falando do Estado do Rio de Janeiro, ele não quis meter a mão em documentos, carros, essas coisas. O Estado criou uma autarquia, que até parece que é um órgão, mas não é. E o Detran é uma personalidade jurídica, ele tem personalidade jurídica, ele é uma autarquia. Ele tem bens no nome dele, né? Você pode, quando você processar o Detran, você não vai processar o Estado, você vai processar o Detran, que é o contrário do que muita gente pensa, né? Se você tiver algum problema, por exemplo, sei lá, pessoal, com um policial, né? O carro da viatura bateu no seu carro, aí você vai processar o policial, não pode processar o policial, porque você vai ter que processar só o Estado. Porque aquela estrutura ali, a Secretaria de Segurança, ela não tem personalidade jurídica, ela não responde pelos seus atos, ela não tem carro no nome dela. Tudo aquilo ali faz parte do Estado do Rio de Janeiro. Aí você vai processar quem? O Estado, e não a Secretaria de Segurança, por exemplo, ou o policial. Mas aqui, pessoal, quando cria uma autarquia, por exemplo, o UOL criou a autarquia Detran, isso não é um processo chamado Estado, é do Detran, tá? Exemplo. Eu vou explicar mais, fica tranquilo. Ó. Então, quando a gente fala de órgãos, eu estou falando de administração direta. O órgão da administração direta, os órgãos da administração direta. Qualquer coisa, se você não entendeu, você volta um pouquinho, hein? Que compõe a estrutura administrativa do Poder Executivo, óbvio, ele está dentro do Poder Executivo. Quais são os órgãos? Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, tudo isso são órgãos do Poder Executivo, da administração direta. Se organizam e se coordenam atendendo aos princípios técnicos recomendáveis ao bom desempenho ao bom desempenho de suas atribuições. Padrãozão, né? Show. Agora, as entidades dotadas de personalidade jurídica própria, ou seja, que respondem pelos seus dados, que podem ter bem em seus nomes, nos nomes deles, né? Compõem a administração indireta. E quais sejam? A autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública. Tenta decorar esses nomes, pessoal. Esses aqui fazem parte da administração o quê? Indireta. Aqui é bem bacana essa ideia. Olha só, o município, ele quer criar, ele pode criar qualquer um dos quatro, pessoal, para fazer para ela. Por exemplo, o Detran, o Estado do Rio de Janeiro, ele criou o Detran, uma autarquia, tá? A, o Petrópolis, o município de Petrópolis, ela criou a Condep, né? Que é uma economista, uma empresa pública, não recordo, é empresa pública, né? Salvo engano. Tá bom? Então, ele pode criar qualquer uma aqui. Cada um tem um objetivo. A autarquia é para uma coisa, a empresa pública é para outra coisa, a sociedade de economia mista, que é também um tipo de empresa, é para outra coisa, e a fundação pública é para outra coisa. Aqui se assemelham muito à empresa pública e à sociedade de economia mista. Elas se assemelham muito, tá? Elas fazem as mesmas coisas praticamente, mas só que elas são diferentes. Elas são diferentes, né? Tanto é que tem uma e tem outra, senão não teria nem motivo para tê-las. Então, todos eles aqui fazem parte da missão indireta. Por quê? Porque o município, ao invés de fazer diretamente com seus órgãos, ela não faz. Ela cria uma entidade, essa entidade tem até um CNPJ, é uma pessoa jurídica, tem responsabilidade, ou seja, responde pelos seus atos, podem ter bens no nome dela. Ela cria uma entidade, ela pode criar uma autarquia, ela pode criar uma empresa pública, pode criar uma sociedade de economia mista, pode criar uma fundação pública, para fazer aquilo para ela, tá? Show? Show. Bom, pessoal, a administração indireta são essas entidades aí.
Ao invés de falar dos tributos municipais, está terminando, né? Falta pouquinho, pouquinho. Falta só mais esse mais um slide. Os tributos municipais, ou seja, tributo é aquilo que a gente tem que pagar, né? Os tributos são o quê? Os impostos. E aqui também tem o IPTU, é um exemplo de imposto, ISS é outro exemplo, e TBI é outro exemplo. E temos as taxas, né? Aí tem várias taxas, né, gente? Taxa de expediente, taxa de licença, taxa de um monte de coisa que você paga lá na prefeitura lá. Show! E também tem a contribuições de melhoria, decorrente de obras públicas instituída por lei municipal, atendendo aos princípios estabelecidos na Constituição Federal e nas normas gerais de direito tributário. Contribuição de melhoria é o quê, galera? Esses são os tributos, tá? Lembrando que imposto tem vários tipos de impostos, várias espécies. Taxa tem várias também. Contribuição de melhoria não tem vários, não, é só um só mesmo. Como é que funciona isso aí, contribuição de melhoria? Só para você entender. Contribuição de melhoria, pessoal, imagina que você tem um terreno e aí você comprou o terreno por R$ 1.000. Um lugar totalmente esquisito. Mas aí expandiu para lá a cidade, botaram asfalto, botaram praça, botaram hospital, botaram tudo. Seu terreno de R$ 1.000 você comprou, seu terreno está valendo uns 40 mil, cara. Que isso? Valorizou muito. Mas aí, gente, é que tá. A prefeitura poderia, tá? Não é tão comum, mas a prefeitura poderia, o dinheiro que foi gastado na obra, dividir, né? É isso mesmo, pegar tipo, cada um que teve um imóvel valorizado, decorrente de obras públicas instituídas por lei. Na verdade, decorrente de obra pública, não, decorrente de valorização imobiliária de obras públicas, decorrente de obra pública, tá? Então tem que ter uma valorização no seu imóvel, porque houve uma obra pública, e aí o município vai dividir o valor da obra com todas as pessoas que tiveram uma valorização no seu terreno, na sua casa, por exemplo. Bom, isso não é tão comum, mas existe, sabe que existe. Tá, e quais são os impostos? Como já disse a vocês, IPTU, né? Se você tem um terreno ou tem uma casa na zona urbana, você tem que pagar esse imposto todos os anos. E TBI. E TBI é sobre imposto sobre transmissão de bens imóveis, né? Se você tem um imóvel e vai vendê-lo para outra pessoa vai ter que pagar o ITBI, né? Que é tipo uma transferência de imóvel. Quando você transfere o imóvel para outra pessoa, você tem que pagar esse imposto, tá bom? ISS e SSQN. ISS e SSQN é para quem presta serviço no município, né? Aqui é uma empresa de telefonia, né? Qualquer coisa, taxista, por exemplo, eles pagam tudo o ônibus, né? Ou a empresa de ônibus que presta serviço pelo município, eles pagam ISS, tá? Eles pagam a escola também. Ou seja, é um imposto que você está fazendo serviço dentro do município, beleza? Pessoal, chegamos ao fim. Esses são os tipos de impostos, não vai confundir. Tá? Tributos é o quê? Impostos, taxas, contribuição e melhoria. Tá? Dentro dos impostos, eu tenho vários tipos. Taxas, eu poderia também mencionar algumas aqui, mas a gente não vai se aprofundar tanto. No Código Tributário Municipal, vem elencando um montão de taxas. Não cabe, a não ser se caiu para você, né? Aí você caiu o Código Tributário para você. Mas enfim, caiu o caneta lá embaixo. Vamos lá, pessoal. Ó, muito obrigado por tudo, tá? Se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. Ó, adquira as questões, vão ter várias questões. Salvo engano, são 100 questões bem bacanas. Vou fazer um vídeo de como são as questões, tá? Você adquirir, vai ajudar você com certeza e vai nos ajudar demais. Então, estou esperando que você adquira. Vai sair a pré-venda lá no meu Instagram. Então, tu vai correr para lá, para me seguir. O que que é pré-venda ali? Pré-venda, quando eu lanço a primeira vez na questão, acabei de fazer as questões, publiquei, tá? Botei na Hotmart, que é onde a gente publica nossos vídeos. E aí, tá lá bonitinho. Já vou anunciar. Eu faço o quê? Eu anuncio pro pessoal do Instagram, tá? Eu vou lá no meu Instagram, publico e boto um precinho melhor. E aí você vai lá no meu Instagram. Quando eu lanço, vai ficar 1, 2 dias aí com um precinho melhor. Depois volta o preço normal, tá bom? O preço normal também não é tão caro, tá, gente? Ah, muito caro, né? Não. Muitas questões são corrigidas em vídeo, tá? E aí você tem um vídeo, você tem um PDF, é bem bacana. Show? Ou tem um slide também, o slide é gratuito para você, independente se você adquirir as questões ou não. Bom, pessoal, obrigado por tudo. Tenha uma ótima prova. Leia a lei orgânica, se aprofunde, adquira as questões para você treinar também. E lá na questão a gente vai abordar mais temas também, porque questões tem como abordar. Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez. A paz do Senhor abençoe vocês e tenha um ótimo dia, uma ótima noite, né? Fez tudo de bom para vocês. Então, eu te vejo nos próximos vídeos. Vai ter mais vídeo não, né? Chegamos ao fim. Vai ter um vídeo só anunciando como são as questões. Então, eu te vejo na próxima oportunidade. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.